Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade aqui presente, em nome do meu amigo Ivo Gonçalves, está presente hoje nessa tarde, eu faço um cumprimento a toda a comunidade. Assim como fez o nobre colega Miquinha, eu quero começar de forma bem amistosa, nessa tarde, falar também desse especial do professor. Considero uma vereadora Miquinha, professor, uma profissão sublime. Para quem compartilha o conhecimento, é digno de merecer os parabéns todos os dias. Quando estava trabalhando nesse discurso hoje, convidando os dados, eu vi uma frase muito bonita. O professor é profissão, educador é sonho. E eu sei que na nossa Câmara existem vários educadores, como a nobre vereadora Eliane, vereador José, vereador Enes, nobre vereador José Rodrigues. É isso, parabéns nesse dia. E a melhor demonstração dessa profissão, nobre inteira, que é na plenária, a maior prova disso é a força da representatividade dessa classe de profissionais na área política. Pois bem, meus amigos, esse clima de alegria também eu quero falar de uma data especial. No dia 11 de outubro foi um dia especial para mim e para a minha família, porque realizamos aqui nessa casa a primeira entrega de certificado de conclusão dos cursos do Instituto de Audiovisuais. O Instituto que foi realizado por mim bem antes de ser vereador, e com a advento da vitória, nós priorizamos o início desse trabalho, e tem sido muito gratificante, não só como agente público, mas principalmente como ser humano. Ocorreu uma cerimônia simples aqui nessa casa, como eu já falei, ouvimos a pregação de uma amiga que também foi minha professora da pré-escola, a pastora Joel Mandari, que explanou a respeito de um tema muito bacana, um tema muito profundo, que é o tempo de Deus. Contamos também com a presença do novo vereador José Pedrosa, que ele tirou umas palavras muito legais, falou um pouquinho do pai dele, chegou a se emocionar, fiquei muito feliz, até porque esse instituto leva o nome do meu pai também, que é uma homenagem de vida, e é um projeto também familiar. Na oportunidade, convidamos alguns empresários, alguns amigos, familiares, dos alunos, e nós entregamos 139 certificados. Desses 39, 30 foram para mulheres, pós-cultura. Eu achei muito bacana que nós fizemos uma entrega simbólica do certificado, e a senhora veio com o vestido que ela mesma produziu o resultado do curso que ela recebeu, das técnicas que ela recebeu. E eu achei muito bacana, muito gratificante. No plenário de vendas, que era um curso que era prestado à noite, nós tivemos uma média de acessibilidade excelente, com pouquíssimas resistências. 11 pessoas concluíram o curso de biblioteria e 69 munícipes receberam o certificado no curso básico de informática. Tudo de primeira qualidade, gratuito para a comunidade. Eu praticamente não tenho ido lá, mas estou acompanhando a satisfação das pessoas. Eu pude observar a cerimônia, um sorriso alegre das pessoas, que observam seus familiares. E nós vamos continuar esse trabalho. Temos lá dentro também uma bolsa de emprego, que vem sendo uma ponte entre a necessidade do cidadão, a necessidade das empresas. Nós recebemos mais de 3.541 pessoas, e esses 745 pessoas foram encaminhadas, e mais de 250 foram contratadas, e o trabalho continuou. Eu espero na segunda turma, nós estamos já com 270 alunos inscritos em todas as áreas. É muito bacana, eu quero agradecer aos colaboradores, aos professores, ainda de forma mais cativante pelo dia de hoje, né? Pela contribuição do nosso instituto, aos alunos que acreditaram nessa proposta nossa de trabalho, que no início foi mais difícil. Eu fiz uma adaptação muito bacana de uma frase do Isaac Newton, que fala assim, que o que foi dado para aqueles jovens, para as senhoras, foi uma dor de conhecimento perante a esse oceano de aprendizado que todos nós seres humanos temos que absorver ainda no nosso caminhar. Eu quero agora falar um assunto da nossa cidade, que é o tema central aqui, e a principal
missão de utilização dessa tribuna, para pedir ao líder do governo, que já com sua vasta experiência, juntamente com o vereador Major, para que resolvam junto ao governo municipal, à Secretaria de Educação e ao governo, um problema que eu considero simples, uma vez que existe um modelo em andamento, que é o convênio com a FTA que esse direito. Eu mesmo tenho interesse em fazer esse curso, e recebi nos últimos dias algumas ligações que está faltando a assinatura desse termo, que tinha ficado no mês passado. Nós estamos aí no mês de outubro, daqui a pouco tem vestibular, é tão importante, é um curso que vai contribuir muito para a nossa cidade, vai permitir que os nossos jovens que estão concluindo a bolsa cultural possam ingressar no ensino superior. Não quero pedir atenção para o líder do governo e para o Major da Marca, que tem uma ligação muito positiva do orçamento. Quero falar da Secretaria Municipal de Saúde. Primeiro, falar da visita que nós recebemos dos médicos semana passada. Inclusive, tem alguns que estão presentes aqui nessa tarde, muito gratificantes, que a visita desses funcionários da nossa casa sejam bem-vindos. E eles terminaram com satisfação pela falta de pagamento dos valores acordados desde o início do ano. E já acumulam mais de 9 meses aí esses valores. Na oportunidade, eu presenciei o líder do governo, já ainda não havia nem oficializado a sua quase impossível missão, eu vou considerar dessa forma, que foi de verificar junto ao governo os meios para a resolução do problema. E na oportunidade eu peço que o senhor faça aqui no momento adequado, que eu informe não só dos médicos presentes, mas dos colegas que estavam presentes naquela reunião e para a comunidade aqui presente. Até porque isso provocou algo muito positivo, que foi uma visita na minha rede social, na minha fanpage. Eu fiz alguns pedidos a alguns eleitores e amigos para fazer uma visita ao hospital. Eu fiz isso na segunda-feira, logo cedo, fui muito bem recebido, constatei algumas melhorias pequenas, mas pertinentes. Uma delas foi a reforma lá dos banheiros da sala de internação, mas que infelizmente esse mês de setembro nós comemoramos aí o mês das comemorações dos portadores de necessidades especiais, e eu observei que nenhum dos banheiros que foram reformados foram adaptados, com as barras, com o lavatório, com as portas bem dimensionadas. E eu achei uma pena, porque foi um custo complicado. Uma outra coisa também que eu observei foi o volume de tanto de crianças que nascem nesse município. Mais de 380 meninos nascem por mês nessa cidade. Meu Deus do céu, é pelo menos mais da chance. Desses 380, a média, que dá mais de 180 são cesarianas. Essa aula do hospital, nós ouvimos alguns profissionais, e eles treinaram também a respeito da insuficiência hoje daquela aula na frente. Hoje os leitos lá são insuficientes. Hoje precisaria, no mínimo, segundo o relato, que já tem somente 32 leitos, no mínimo, para atender hoje a necessidade. Não chegamos a evidenciar naquele dia, mas segundo informações, gestantes, primeiramente, ficam nas matas lá, na sala de observação que também está contrariando novos vereadores. Uma lei federal de 11.108, de 7 de abril de 2005, que é o parto comunizado. Estabelece a obrigatoriedade de permitir a presença, junto a um termo muito interessante pela lei, parto-cliente, de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto. Eu tenho certeza que para aquelas senhoras, para aquelas mães, para aquelas gestantes, a presença do companheiro, do amigo, do familiar é muito importante. Eu falo porque eu presenciei os 2 partos normais da minha mulher, e eu sei o tanto que foi importante a minha presença lá no dia que meus filhos nasceram. Eu, desde que o governo é comprometido, eu faço aqui uma crítica, ele tem que ter como prioridade serviço de saúde, educação e saneamento básico. Eu vejo hoje que esses 3 pilares, eles não estão recebendo a devida atenção por parte do governo municipal. A maior prova disso é que, segundo técnicos que foram muito bem recebidos, o
o administrador do hospital, é meu amigo de infância, estava em Belém, ficou preocupado que eu levei o nosso jornalista lá, nossa equipe de imprensa, começamos a tirar umas fotos, veio uma equipe lá de secretários, de assessores, preocupados com as imagens. Mas eu queria ficar aquela visita, foi uma visita prévia. Mas na oportunidade eu quero fazer um convite para a Comissão de Direitos Humanos, o nosso vereador Guinho, a Comissão de Saúde, para nós convidarmos o OAB, Ministério Público, o Conselho de Saúde, para a gente fazer uma visita detalhada em todas as unidades de saúde e por fim do Hospital Municipal, em todas as instalações. Porque nós precisamos cobrar mais esse governo. Porque se nós temos recurso público, e eu estava olhando aqui o orçamento desse ano da Secretaria de Saúde, nós temos mais de 200 milhões no orçamento, desses somente 82 milhões foram gastos. Nós temos 402 milhões de CEMOL. Esses 402, somente 108 foram gastos. Enfim, o problema do nosso município não é recurso. Então está na hora dessa Câmara. Eu falo pelo meu papel de oposição, mas principalmente por nós representantes do povo. Precisamos ser mais decisivos com o prefeito. O tempo dele já foi suficiente e essa Câmara tem o dever de fazer mais. Eu quero convidar todos para poder nos empenharmos nesses 3 pilares: treinamento básico, educação, saúde. Só vou concluir uma coisa que eu observei lá, que eu quero compartilhar com os senhores vereadores. Eu vi lá uma mutação transvaginal parada por conta de uma sonda quebrada. O que me deixou super preocupado pela importância desse aparelho para as grávidas e os bebês, porque com a utilização dele é possível visualizar estruturas de órgãos pélvicos, como útero, ovário, tronco, bem como dar o diagnóstico no caso de endometriose, buscando lesões no ovário, melhorar a estrutura da pelve e confirma a presença viável e múltipla. Já está mais de na hora, meu amigo, do município construir um banco de reprodução de peças acessórias. Você imagina se nasce 380 aluguel por mês, vou concluir. Se nasce 380 crianças por mês, você imagina um aparelho desse ficar identificado. Nós precisamos pelo menos depois, no caso de não estar identificado, tem uma outra situação. Parece um problema simples, mas que interfere diretamente na vida das nossas mães e, consequentemente, na qualidade de vida do nosso povo. Eu quero ter mais alguma para falar, deixar as explicações pessoais, quero agradecer a todos pela atenção e desejar uma boa tarde para toda a palavra.